paz do Senhor, querido. Desde já eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade a qual Ele me concede e a você de ter clicado aqui neste vídeo. Se você clicou nesse vídeo e se você está aqui pela primeira vez, eu vou te pedindo, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que este canal venha crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E se você clicou nesse vídeo é porque você está querendo pelo menos pegar alguma dica de como dar uma saudação numa igreja. Parece ser uma coisa simples, mas na verdade quando a gente tem a oportunidade para dar uma saudação, a gente começa a ficar nervoso, a gente fica trêmulo, a gente começa a suar frio. E eu quero te dar aqui algumas dicas. E a primeira dica que eu te dou neste vídeo é: você tem que pegar o hábito de ler a Bíblia. Você tem que pegar o hábito de orar. Se você quer dar uma saudação realmente, uma saudação eficaz, uma saudação ao qual as pessoas venham sentir a presença de Deus na saudação a qual você está dando, pegue o hábito da leitura da palavra de Deus, pegue o hábito de orar, porque você vai ver que quando você começa a orar e começa a ler a Bíblia, você vai ver que a sua mente ela vai se abrindo para as coisas de Deus. E você vai ver que cada vez mais que você for dando, cada saudação que você for dando nas igrejas, no culto ao ar livre, seja lá onde for, você vai ver que você vai cada dia mais se desenvolver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então essa é a primeira dica que eu te dou para você que almeja dar uma saudação na igreja, ou se você vai ter a oportunidade de dar uma saudação na igreja. Então, pegue o hábito da leitura da palavra de Deus, pegue o hábito de orar, que você vai ver que grandes coisas Deus ele vai fazer na tua vida. Essa é a primeira dica, pegar o hábito de orar e o hábito de ler a Bíblia. Aí você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer em tua vida. A primeira dica é essa. A segunda dica que você tem que entender. Você tem que entender e saber o que é uma saudação. Uma saudação dura em média ou no máximo de 3 a 5 minutos. Então quando você tiver a oportunidade para dar uma saudação, entenda isso, que uma saudação dura em média de 3 a 5 minutos. Então, para que você não se estenda, principalmente tem que se observar se você teve a oportunidade para dar essa saudação bem próximo na hora da palavra, para que você não ultrapasse o tempo da palavra, porque em todos os cultos, a palavra de Deus, ela tem que ser prioridade. Então é isso que nós temos que aprender. Essa é a segunda dica. O tempo de uma saudação é de 3 a 5 minutos no máximo. Porque acredite que você já teve em algumas igrejas por aí, ou em algum culto, e de repente teve pessoas que teve oportunidade para dar uma saudação, e foi bem próximo à palavra, e o que a pessoa fez? Ele deu a saudação, cantou hino, contou testemunho, só faltou pregar. Eu acredito que você já tenha tido essa experiência de ter visto alguém fazer isso. Então, para que você não caia nesse mesmo erro, então lembre-se que uma saudação é de 3 a 5 minutos. É uma coisa muito simples. Então é isso. A segunda dica é essa: você saber qual é o tempo de uma saudação. E a terceira dica: procure sempre ler texto de acordo com o caráter do culto, que é muito importante. Imagine você estar no culto evangelístico, e sabe que nos cultos evangelísticos, às vezes tem pessoas não evangélicas, e por ter pessoas não evangélicas, o que é que acontece? Não é interessante se você pegar e ler aquele texto de João, muito conhecido, que eu chamo até o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como se encaixa direitinho no culto evangelístico esse texto. Ou então João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja como é importante você dar uma saudação se você estiver no culto evangelístico, ou seja lá o culto que você estiver, mas observe bem direitinho
qual é o caráter do culto, se é um culto evangelístico, se é um culto para a mocidade, se é um culto de libertação, se é um culto de oração, se é um culto de doutrina. Então o ideal é esse, você pegar e olhar qual é o caráter do culto e você deixar um versículo quando você tiver a oportunidade para dar uma saudação. Então isso é importante, essa dica também. Você sempre observar direitinho qual é o caráter do culto, para que você deixe o versículo realmente de acordo com o caráter do culto. Isso é muito importante também. E a outra dica que eu te dou é: como é que você deve dar uma saudação? A saudação, como já disse aqui, é uma coisa muito simples. Então, um exemplo de uma saudação, você pode começar dizendo, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a pessoa também que te deu a oportunidade, ou o pastor, ou quem esteja dirigindo o culto. Você agradece a Deus. E você, o que é que você faz? Você simplesmente diz: para não ficar só em minhas palavras, quero deixar aqui um versículo para a nossa ou para a vossa meditação, que se encontra no livro tal. E você cita o versículo, você lê o versículo e simplesmente vai e se senta. E agradece a oportunidade e se senta. Veja como é simples. É uma coisa muito rápida, saudação. Então não precisa se estender muito, porque não é uma pregação, é uma saudação. Você sauda a igreja, agradece, deixa o versículo e pronto. Isso daí é uma saudação. E desde já, eu já vou aqui avisando aqui neste vídeo, que se vocês gostaram desse vídeo, dessas dicas, eu vou te pedindo, se inscreve nesse canal, porque eu irei colocar vídeos novos. Na próxima semana irei colocar vídeos novos falando a respeito de como preparar um sermão, ou também textos, os textos mais fáceis que tem na Bíblia para a gente trazer uma pregação. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, te inscreve nesse canal para que ele venha crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já eu sou grato a Deus por mais essa rica oportunidade. E até o próximo vídeo.